Olá pessoal, meu nome é Bruno Teobaldo, sou profissional de educação física e hoje eu estou aqui para ajudar vocês a se capacitarem, se prepararem para o teste de aptidão física para os editais da Polícia Federal, ok? Bom, antes de eu começar a falar para vocês sobre os pontos do edital e sobre como se preparar para esse teste de aptidão física, deixa eu falar rapidinho um pouco da minha experiência, porque isso vai um pouco de encontro de muito dos exemplos que eu vou dar hoje, de muito dos detalhes que eu quero falar hoje para vocês. Fui atleta de judô muitos anos, fiz uma graduação no âmbito do bacharelado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestre em Ciências do Esporte também pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente faço doutorado na universidade, também em Ciências do Esporte, mais especificamente na área de Fisiologia do Exercício. Trabalho como fisiologista do Minas Tênis Clube e sou preparador físico de judô. Inclusive preparador físico de judô do Instituto Arrasta, que é um projeto apoiado pelo Supremo. Então fica aqui meu muito obrigado ao Supremo. Mas, então eu tenho uma certa experiência em diversos âmbitos aí da educação física, tanto acadêmica quanto profissional. E hoje eu quero ajudar vocês a se capacitarem, a se prepararem de uma forma adequada para o teste de aptidão física. Muitas vezes os profissionais que estão tentando a prova da Polícia Federal deixam para se preocupar com esse teste de aptidão somente quando sai o resultado da prova discursiva, somente próximo ao dia do teste de aptidão, e isso pode muitas vezes inviabilizar um desempenho adequado no teste, impossibilitando às vezes você alcançar as pontuações necessárias para que haja a classificação. Pode parecer simples, né? Podem parecer às vezes um pouco número de barras a ser executadas, pode parecer uma distância de corrida pequena a ser realizado o teste de aptidão, pode parecer um teste simples, mas o problema é que quando você está na pressão ali, no dia do momento que você está sendo avaliado lá, assim como quando eu convivo com os meus atletas de competição, o dia da competição, o dia que está valendo, é outro cenário, é outra história. E a gente precisa estar capacitado para esse dia. Então a ideia é discutir alguns detalhes de todo esse processo para que vocês estejam capacitados a atuar e a realizar esse teste da melhor maneira possível. Lembrando que o teste de aptidão, ele não é somente para te classificar ali para dentro da Polícia Federal. Ele é também para verificar o quão preparado você está para o curso de formação que você vai precisar passar, né? Que vai ter uma exigência física. Então, ao você treinar de maneira consistente e se preparar adequadamente para esse teste de aptidão física, isso também vai te preparar fisicamente para suportar aquele período inicial do curso de formação, tá? Então leve isso a sério, não deixe de lado, assim como você tem a tua rotina de estudo para a prova discursiva, você também deve ter a tua rotina de treino, não só para o teste de aptidão física, mas também para a tua carreira profissional, depois de aprovado nesse concurso, tá? Bom, então vamos começar a discutir alguns detalhes do teste de aptidão física. Plano geral, então, o que a gente vai discutir hoje? Nós vamos passar por uma explicação do edital, por alguns pontos, detalhes de testes e padronizações. Vou dar algumas sugestões sobre como planejar o seu treino, alguns detalhes que vocês devem levar em consideração, caso vocês treinem de maneira autônoma, como se avaliar, né? Eu acho que é importante, a gente tem que saber o ponto de partida. Onde vocês estão? Quão distante vocês estão do desempenho ótimo para o dia do teste de aptidão física para ser aprovado? Ou quão próximo vocês estão, né? Então é importante que a gente estruture uma avaliação para entender como vocês estão. Como monitorar os seus treinos e como treinar, né? Então a gente vai fazer aí toda uma contextualização para que vocês já consigam hoje, depois de assistir esse módulo, sair para treinar e começar o seu período de preparação, caso você ainda não tenha iniciado. Bom, pontos importantes então.
os candidatos aprovados na prova discursiva, que serão os convocados para o teste de aptidão. Tá? Então você só vai saber se você vai participar do teste de aptidão depois que você souber o resultado da prova discursiva. E geralmente esse intervalo é um intervalo curto, que pode ser ali de algumas semanas ou até de um mês. Dificilmente vai ser mais do que isso. Então não deixe para se preparar depois que sair esse resultado. Tá? Isso é importante, porque senão você vai ter pouco tempo para treinar e às vezes você pode estar muito distante da pontuação ideal para o dia do teste de aptidão. Um outro ponto importante, né? Ele é um exame com caráter unicamente eliminatório, tá? Então é o teu dia, você tem que ir lá e fazer o melhor e passar. Não pode se apegar ao fato de que ele vai somente contar ponto, vai te classificar. Ele é eliminatório, tá? E ele visa avaliar a capacidade do candidato de suportar fisicamente o ensino das atividades policiais. Então você não pode usar esse processo de preparação como somente para passar, para ser aprovado, mas também para te preparar para que você tenha um desempenho adequado na tua formação e na tua carreira também das atividades policiais. Você deve, no dia do teste de aptidão, comparecer na data e local marcado, que vai ser divulgado previamente, com roupa apropriada, documento de identidade e atestado médico. Por favor, deem atenção a esse ponto. Roupa apropriada. Por quê? Porque caso você chegue para o dia do teste de aptidão física para fazer o teste com uma calça jeans, com uma roupa que não seja apropriada para execução de atividade física, você vai ser eliminado. Isso é um ponto eliminatório, tá? Então você precisa estar com a vestimenta adequada, com tênis, com camisa de atividade física, com bermuda de atividade física, tá? No caso desse edital que tem prova de natação, com sunga para os homens e maiô para as mulheres, tá? Então estejam atentos a esse detalhe da roupa, porque ele pode desclassificar você no dia do teste de aptidão. Um outro ponto importante, documento de identidade original, você não pode esquecer, e a gente precisa falar aqui do atestado médico. O atestado médico ele deve conter expressamente a informação de que o candidato está apto a realizar o exame de aptidão física do concurso público e deverá ter sido expedido no máximo 15 dias antes da data do exame. Tá? Então, se no atestado não constar essa frase de que você está apto a realizar o exame de aptidão, você não poderá realizar o exame de aptidão. Se você fizer o exame com um tempo muito anterior ao dia da prova, que passe dessa validade aí de até 15 dias antes da data do exame, você também não vai conseguir realizar o teste de aptidão. E você tem que levar o original. Caso você queira levar a cópia, tem que ser uma cópia autenticada em cartório. Tá? Então, ponto de atenção. Não esqueça esses 3 pontos. Roupa apropriada, documento de identidade e atestado médico. Eles podem te desclassificar. São 4 testes físicos nesse edital. Sendo que, no dia do teste, alterações fisiológicas ou psicológicas temporárias não terão tratamento diferenciado. Então, por exemplo, no caso de mulher fazendo esse exame, se nesse dia ela tiver com tensão pré-menstrual, tiver com a menstruação, tiver com alguma alteração fisiológica que a impeça de realizar exercício, isso não será concedido qualquer benefício em relação a isso, ou uma remarcação de data, ou uma não realização de algum teste, não será concedido qualquer benefício em relação a isso. Alteração psicológica, qualquer eventualidade que te incapacite de realizar o teste de aptidão, não será remarcado, tá? Não será concedido nenhum benefício. Então você precisa estar apto a realizar o teste naquela data, fazendo todos os testes físicos propostos no edital. Caso você deixe de realizar um deles, você será desclassificado.
tá? Existe um ponto que vai ser considerado, que é o caso da gestante, que a gente vai falar mais para frente. Então, o candidato ele vai ser considerado apto no exame de aptidão física se submetido a todos os testes e obtiver o desempenho mínimo de 2 pontos em cada teste, tá? Levando a um somatório mínimo de 10 pontos. São 4 testes físicos, então você não consegue fazer o mínimo de pontuação em todos e ser aprovado. Você vai precisar passar um ponto à frente de, em um desses testes, você superar o limiar mínimo para que você alcance a somatória mínima de 10 pontos no teste de aptidão. Bom, caso gestante, né, já fechando aí os pontos do edital para a gente começar a entender os testes físicos. Ela pode solicitar, no caso da gestante, o adiamento do exame com prazo de no mínimo 6 meses após o parto e no máximo 1 ano após o parto, tá? É o único caso que você consegue o adiamento do teste de aptidão, caso você esteja classificado para ele. E aí a candidata sem o exame de aptidão não pode ser matriculada no curso de formação profissional. Então, caso ela passe na prova discursiva, caso ela precise adiar o teste de aptidão física, ela só vai iniciar o curso de formação profissional quando ela realizar o teste de aptidão física. E aí, caso não haja tempo hábil para ela iniciar naquela primeira turma do edital a qual ela concorreu, ela vai ter a sua participação postergada para a subsequente turma do curso de formação, tá? Não perdendo a tua vaga. Mas é importante que seja feito todo o requerimento conforme consta no edital. Então, no dia do TAF é importante que você esteja preparado de todas as formas para executar todos os testes na sua melhor forma física, na sua melhor aptidão ali, tá? Então, algumas sugestões como profissional de educação física que eu preciso deixar para vocês. Atividade preparatória. É responsabilidade do candidato. Atividade preparatória, o aquecimento, como se fala muito aí no dia a dia, tá? É responsabilidade do candidato. Ninguém vai te orientar a fazer aquecimento ou não. Então, no dia do TAF, você vai chegar lá, vão ter pessoas deitadas, vão ter pessoas sentadas, vão ter pessoas se movimentando, pessoas aquecendo, pessoas diferente, cada um vai ter uma rotina. A sugestão que eu preciso te dar é: crie uma rotina de aquecimento, tá? De atividade preparatória. Essa atividade preparatória ela vai ser benéfica por diversos aspectos. Primeiro, ela vai te preparar cognitivamente, psicologicamente, para você conseguir dar o teu máximo em relação ao desempenho físico durante aquele dia, tá? Então ela tem um benefício cognitivo, comprovadamente do ponto de vista fisiológico. Depois, ela vai ajudar os teus sistemas fisiológicos a se prepararem a produzir energia em alta intensidade, o que vai te ajudar a alcançar desempenhos máximos, tanto de força, como no teste de barra, que vai constar no edital, quanto do ponto de vista aeróbico, no teste de corrida, que vai constar nesse edital, tá? Então, como é que você vai se aquecer? Você vai se aquecer, primeiro, fazendo exercícios de força próximo dos movimentos que você vai executar. Então, exercícios de força para grande dorsal, né? Você pode levar um elástico na sua mochila lá e fazer alguns exercícios com elástico para você aquecer o grande dorsal, que é essa musculatura das costas aqui, né? Então, exercícios de puxada no elástico, tanto puxada nessa direção, quanto puxada nessa direção, que é a direção da barra. Exercícios de salto, mini saltitos, um agachamento ali para começar a aquecer o quadríceps, né? Aquela musculatura da frente da coxa, alguns saltos à frente. Não precisa aquecer dando o seu máximo, mas apenas dando algum alerta para a musculatura. Vai falar assim: olha só, acorda porque está na hora de eu te usar. Vamos dizer mais ou menos assim num vocabulário mais informal, tá? É lógico que você não vai pular na piscina e vai aquecer para o teste de natação. Você não vai conseguir dar várias aulas de corrida aquecendo para o teste de corrida. Mas você precisa no mínimo de 15 minutos fazendo alguns exercícios, mexendo no seu corpo, para que você esteja bem preparado para a hora que começar a rotina e a sequência dos testes, tá bom?
Lembrando que nessa atividade preparatória ela também não pode ser extremamente desgastante, tá? Eu preciso que você faça essa atividade preparatória de uma maneira mais submáxima, tá? Não muito leve, mas também não muito pesado. Você vai encontrar ali uma intensidade perceptiva, que você perceba que você não está se desgastando muito, mas que você está movimentando todas as articulações que vão ser utilizadas. Ombro, cotovelo, joelho, tornozelo e as musculaturas que vão ser exigidas durante o teu dia de TAF. Tá? Então no dia do TAF você vai executar primeiro o teste em barra fixa, depois o teste de impulsão horizontal, o teste de natação de 50 metros e o teste de corrida de 12 minutos. Então essa é a ordem dos seus testes no dia do TAF. Ele é realizado nessa ordem com intervalo mínimo de 5 minutos entre os testes. Exceto no teste de corrida de 12 minutos, os outros testes você tem o direito a repetir ali 2 vezes, né? Você faz uma vez, caso o desempenho não tenha sido satisfatório, você pode pedir para realizar o teste novamente. No teste de corrida não, você só pode executá-lo uma única vez. A barra fixa então, né? Ao comando em posição, você vai se dependurar na barra com pegada livre, pronado ou supinado. Eu vou explicar como é que é essa questão do pronado ou supinado. Cotovelos estendidos, podendo receber a ajuda para chegar nessa posição e devendo manter o corpo na vertical, sem contato com o solo e sem contato com as barras de sustentação laterais, tá? Então você posiciona na barra, cotovelo estendido, e aí ao comando de iniciar você vai iniciar o teste sem que você encoste o pé no chão ou encoste nas laterais da barra. Isso é importante, que isso pode te desclassificar. A questão do pronado ou supinado, aqui na imagem você vai perceber o seguinte: na questão do pronado, a mão, o dorso da mão aqui, ó, está virado para o seu rosto, tá? Na posição supinada, a palma da sua mão está virada para o seu rosto. Qual que é o melhor? Eu recomendo que você tente usar esse padrão do supinado. Por quê, Bruno? Porque no supinado a gente tem uma certa vantagem biomecânica da produção de força do bíceps, aqui ó, no seu braço, que vai te ajudar a produzir força junto com o grande dorsal, que é a musculatura das costas aqui, tá? Quando você está nessa posição pronada, você tem uma certa ineficiência da atuação da musculatura do bíceps, do braço, tá? Que não te ajuda muito na produção de força das costas. Bruno, mas eu sempre treinei pronado. Sempre treinei pronado, tenho uma boa adaptação a essa técnica de movimento, fazendo a barra pronada, e eu consigo fazer 10 repetições, muito mais do que o edital pede. Então, se você tem a habilidade para fazer dessa forma, ok, faça dessa forma, é o que você sempre treinou, é o que você sempre fez. Agora, se você nunca fez barra fixa, eu te recomendo fortemente que você use a forma supinada. Tá? Você pode até iniciar supinado e depois ir transitando para o pronado, caso você deseje fazer assim. Mas eu acho que você vai conseguir fazer o maior número de barras usando a técnica supinada, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Você pode escolher qual é a forma que você vai segurar a barra. Tá? O importante é que você esteja no centro lá da barra, não encoste nas barras laterais. Então vamos supor que essa fosse a barra lateral do dia do teste, você não poderia encostar aqui, nem encostar o pé no chão, tá bom? Aí você pode decidir se o joelho vai ficar esticado, se o joelho vai ficar dobrado. Isso aí não vai desclassificar você. Então, contagem das execuções. O movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos. Então, ó, teu cotovelo tem que ficar... Vamos só apagar isso aqui. Beleza? Durante a contagem, o teu cotovelo tem que ficar completamente estendido, tá? Então você flexiona até passar o queixo da barra
e estende ele completamente para que seja contada a repetição. Então, o movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos. A não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será considerado um movimento incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato. Então, você precisa esticar completamente o seu cotovelo. Tá? Então, subiu, passou o queixo da barra, desceu esticando completamente. Muito importante, gente, muito importante. O corpo sobe na vertical e desce na vertical reto, sem... Importante essa informação, tá? Balanço. Então é muito comum o pessoal que pratica crossfit aí ter um movimento de balanço para o membro inferior auxiliar na transmissão de força e você fazer o maior número de repetições aí para subir a barra. No dia do teste não pode, tá? O teu corpo precisa subir e descer de maneira reta. Não pode ter balanço que auxilia aí no movimento de suspensão, tá? Então você deve treinar sem que... Eu sugiro que você treine sem utilizar balanço. Treine suspendendo na barra com o corpo reto, usando somente a força dos braços e do grande dorsal, das costas, tá bom? Pontuação do teste masculino, então. Para você começar a contar, a pontuar, você tem que fazer no mínimo 2 repetições, sendo que o que gera maior pontuação são 5 repetições. Acima disso, você não vai ter tanto benefício. Talvez você faça 1 ou 2 a mais de 5 para ficar aí de gordura, caso alguma das suas repetições não sejam computadas no dia do teste. Tá? Então você precisa no mínimo de 2 repetições e 5 repetições já te leva à pontuação máxima. No caso das mulheres, vai ser realizada a forma isométrica. Como assim? Em vez de haver subir e descer, né, esse movimento dinâmico, no caso do feminino, elas devem subir e posicionar o queixo acima da barra e sustentar, tá? Sustentar essa posição ali pelo tempo máximo que elas conseguirem. Quando deixa de ser contado, então ao comando de posição ela se posiciona, assim como no masculino. Ao comando de iniciar ela sobe e sustenta. Sustenta com o queixo acima da barra e é parado de contar o tempo, é interrompida a contagem do tempo caso ela encoste o queixo na barra, tá? Caso ela encoste o pé no chão, caso ela se apoie na lateral ou caso o queixo dela passe da linha para baixo da barra, tá? Então, enquanto ela estiver segurando acima da barra, lá sem encostar o queixo na barra, né, segurando acima da barra na postura, está contabilizando o tempo. Na hora que ela começa a perder força, o queixo vai passando da linha da barra, ou ela apoia o queixo na barra, aí o tempo é interrompido, tá? Bom, e aí no caso então do feminino, para conseguir contabilizar e pontuar, tem que ser acima de 15 segundos, tá? Então, acima de 15 segundos até 20 segundos, eu tenho a pontuação mínima e acima de 30 segundos eu tenho a pontuação máxima, tá bom? Bruno, é algo muito irreal uma mulher fazer barra nesse tempo? Olha, não é tão irreal, mas exige uma certa treinabilidade, porque não é tão cultural assim das mulheres fazerem força de membro superior. Se você for ali no dia a dia de uma academia, se você for ficar ali trabalhando no dia a dia de um salão de musculação, por exemplo, você vai observar que as mulheres tendem a dar uma prioridade para o treino de membros inferiores. É algo cultural, nem certo nem errado com isso, tá? Faz parte ali da cultura e você vê a maioria desses comportamentos sendo reproduzidos. Então a grande maioria das mulheres não tem o hábito de treinar membro superior. Isso faz com que esses números do TAF que pontuam possam parecer um bicho de 7 cabeças, pode parecer algo muito difícil de ser feito. Mas com bom treinamento, tá? Com uma boa progressão, isso não fica tão irreal, é possível ser alcançado, tá bom? Basta treinar, você precisa treinar. Se você não treinar, dificilmente você vai conseguir fazer. Agora, se você ficar repetindo ali vários dias consecutivos, o seu corpo vai se adaptar e você vai começar a fazer esse tempo de isometria na barra, tá bom? No caso da impulsão horizontal, ao comando em posição, o candidato deve se posicionar
atrás da linha de medição inicial, 5 centímetros de largura, fazendo parte do valor a ser medido. Então vai ter uma marcação lá. Você vai ficar em pé, parado, com pés paralelos, sem tocar a linha. Gente, sem tocar a linha. Olha para a linha e não encosta o teu pé naquela linha, tá bom? Você fica próximo dela. Então, ao comando, ó, não pise na linha. Eu vou repetir isso porque isso é um critério desclassificatório do teste, tá? Ao comando de inicia, de posição, iniciar, você vai usar um movimento aí de preparação, pode agachar, jogar o braço para trás e vai dar a maior impulsão para frente possível, a maior impulsão horizontal. Aonde você pisar, aonde você cair, é onde vai contar a tua metragem, do início ao fim. Tá? Então, ao comando de iniciar, o candidato salta à frente com movimento simultâneo dos pés. A marcação da distância saltada ela é medida a partir da linha de medição inicial até a marca no solo, de qualquer parte do corpo mais próximo da linha de medição inicial deixada pelo candidato. Como assim? Ele saiu daqui, início, ele caiu aqui, final. A distância medida é essa, ok? Se ele cai com o pé aqui, mas a bunda dele encosta no chão, logo depois, ele perde essa distância e passa a ser contado aqui. Se além dele encostar a bunda no chão, ele encosta a mão no chão, então ele caiu aqui, encostou a bunda, depois encostou o braço para trás. A distância para de ser contada aqui e passa a ser contada aqui. Então, gente, no dia do teste de impulsão horizontal, vocês precisam estar preparados a cair pisando firme no chão, ok? E não deixando o seu corpo ir para trás, tá? O máximo que pode ir, você dá uma certa desequilibrada para frente. Como é um movimento que a gente não tem muito hábito de realizar, muito hábito de treinar, eu sugiro que vocês deem uma prioridade muito grande para o treino de impulsão horizontal. Tá bom? Sendo que é um teste que exige muito da capacidade do seu sistema nervoso central de estimular a tua musculatura a produzir uma força muito rápida. É uma tentativa de salto à frente, tá? Então você precisa treinar o seu cérebro a estimular essa musculatura rápido, que quanto mais ele estimular rápido a sua musculatura, mais à frente você vai saltar. E você precisa treinar esse equilíbrio que é exigido para que você não perca distância de avaliação, tá? Padrão de execução, então, saia à frente, não pise na linha, não queime a linha, ok? Se você queimar a linha, pisar na linha de start, é considerado que você queimou e você é desclassificado. Você salta à frente, onde você cair, você para. Não pode rolar para frente, tá? Não pode fazer um rolamento para frente, porque isso também é desclassificatório, tá? E aí vai ser mensurada a distância de onde saiu a onde chegou. Então não será permitido ao candidato receber qualquer tipo de ajuda física, utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio, isso são para todas as provas, esses 2 pontos. Perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão, então você sai com os 2 pés paralelos, você não dá um passo para trás para saltar, você não tira um pé do chão, você não corre para saltar, sai da posição estática e salta com os 2 pés paralelos. Tocar os pés com a linha de medição inicial, salto queimado, você não pode fazer isso. Projetar o corpo à frente com consequente rolamento. Você não pode cair e rolar para frente, tá? Bom, pontuação do teste então. O mínimo é 1,70 m para o masculino, tá? E acima de 2 metros já é pontuação máxima. Para o feminino, o mínimo é 1,30 m aí para ser pontuado e acima de 1,60 m já é pontuação máxima. Então se prepare para dar o seu máximo nesse teste, é um teste importante, é um teste que não é fácil, é uma capacidade que a gente chama na educação física de potência muscular, que não é uma capacidade muito fácil de se treinar, então você precisa ver quanto você está saltando, a gente vai falar disso mais para frente, para ver se você vai ter que treinar muito isso. Bom, no próximo módulo, a gente vai continuar falando das outras provas e entrar na parte de como treinar, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a parte do teste de natação e do teste de corrida, tá? Depois a gente vai dar algumas orientações para vocês se capacitarem para esse teste. Então, no caso do teste de natação, ao comando em posição,
você vai se posicionar em pé na borda da piscina, tá? Pronto para iniciar o teste, tá? E ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato vai saltar na piscina e nadar 50 metros em nado livre, qualquer estilo. Eu vou explicar mais para frente essa questão do estilo. Geralmente as piscinas são de 25 metros, tá? Então você vai ter que nadar até a borda, fazer uma virada e retornar a parte de início do teste. E na virada será permitido tocar a borda e impulsionar-se na parede. Então você chega para fazer, você vai nadando, chegou na borda, encosta na parede e impulsiona para o retorno, tá bom? Você não pode, durante esse momento, pausar, ok? Encostar na parede, respirar, descansar e retomar ao início. Então você deve ir, só encostar e retornar para continuar o seu teste de natação. Tá? A chegada ela dá quando o candidato tocar qualquer parte do corpo à borda de chegada, tá? Da onde você iniciou o teste. Então não é permitido ao candidato, no teste de natação, apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia. Okay? Então você não pode, durante o teste, apoiar em qualquer uma dessas partes para se impulsionar. Ok? Então, durante a virada, você chegou, encostou a mão na parede e voltou. Tá? Na virada, você não pode parar na borda, não pode apoiar no fundo da piscina. Então, você está nadando, você fica em pé, apoia no fundo da piscina, descansa e continua nadando. É ininterrupto. Dar ou receber qualquer ajuda física, utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos próprios para natação, que faz parte do material para o dia do teste que você deve levar. Padrão de execução, então. Na natação, a gente pode nadar de 4 formas, né? O crawl, que é o mais comum, que a gente vê as pessoas nadando, ou estilo livre, né? Então, é aquele estilo de nado que você roda o braço alternadamente, né? E aí você pode optar ou por fazer esse teste com a cabeça dentro d'água sem respirar, ou retirando a cabeça lateralmente para respirar a cada braçada. Tem o nado costas, né? Você de costas parecido com o crawl, alternando o braço, ok? Tem o nado borboleta, que é aqueles 2 braços juntos girando na água, e o nado peito, que é quando você submerge e mergulha, e vai fazendo isso como se fosse um sapinho nadando, vamos dizer assim, tá? A minha sugestão para vocês é: dê prioridade para o estilo crawl, tá bom? Use o estilo crawl. Os outros estilos são estilos mais difíceis, tanto de aprender quanto de nadar, de executar, tá? E aqui no crawl, você vai conseguir facilmente ali, se treinado, bater o tempo, tá? O tempo necessário para o edital que a gente vai falar. No crawl é importante, durante os seus treinos, que você ache o padrão, se você gosta de respirar a cada braçada, a cada 2 braçadas, ou se você consegue fazer 50 metros sem respirar, tá? Mas você deve padronizar isso, não deixe para nadar só no dia do teste, ou decidir essa questão da respiração só no dia do teste. Treine a forma como você vai respirar cada braçada, porque isso pode atrapalhar na tua coordenação no dia do teste. E você perder alguns milésimos importantes, tá? Quanto mais equilibrado o teu corpo tiver na água, mais horizontalizado ele tiver na água, maior vai ser sua velocidade. Então, você deve, caso você nunca tenha nadado, pedir auxílio de um profissional para te ajudar, tá? Ou você pode achar alguma câmera que meça embaixo d'água para você ver você nadando. Então tem o iPad, por exemplo, da Apple, você consegue botar embaixo da água e filmar o atleta nadando embaixo da água. A gente usa isso no esporte de rendimento para filmar um atleta, para ver como é que está a posição do seu corpo, tá? A posição da mão, braços, posição da mão. Teu braço entra na água levemente flexionado, como se fosse fazer uma pá com a mão, então os dedos não são abertos, como se fosse fazer uma pá com a mão, e você empurra a água, tá? Então a cada braçada você empurra a água. Então o braço entra,
com leve giro do corpo, entrou na água lá, então ela não bate a mão na água, né? Você entra fazendo como se fosse uma faquinha ali dentro da água. Então entra, o braço levemente flexionado, empurra, passando a mão aqui, ó, do lado do corpo, tá? Então, tô nadando lá, um braço à frente, gira um pouquinho o meu corpo dentro da água, entrou a mão na água, passo a mão do lado da água, giro pro outro lado, entra dentro da água, passa a mão, e aí você vai alternadamente fazendo isso, empurrando a água e puxando o seu corpo. O pé, ele vai batendo alternado junto com o giro dos braços, tá? A perna esticada, aquele pé como se fosse um pé de pato batendo. Quanto mais flexível for o teu tornozelo ali batendo na água e mais sincronizado com o joelho esticado, mais vai ser o auxílio da propulsão, e quanto mais horizontal tiver o teu corpo, melhor, tá? Por exemplo, eu gosto de nadar, eu sempre giro pro lado direito meu. Então eu entro com o braço esquerdo, respiro, faço. Entro com o braço esquerdo, respiro, volto. Tá? Então você sincroniza isso. É importante que você sincronize, porque isso possa fazer diferença. E treine, tá? Bom, pode ser que você não tenha uma piscina disponível para treinar, tá? Pode ser que você esteja com dificuldade de encontrar local para treinar para a prova de natação. Isso pode acontecer. Eu preciso te dizer que a melhor forma de se melhorar a natação é nadando. É o mais específico, tá? Existe uma coisa no treinamento esportivo que chama princípio da especificidade. Você adapta o teu corpo para aquele estímulo, naquelas vias energéticas específicas, naquelas amplitudes biomecânicas específicas, tá? Então eu preciso que você treine dentro da água. Eu preciso que você treine a natação. Caso você esteja com dificuldade ou não consiga ter uma piscina disponível todo o tempo, vai ser muito importante que você treine força, principalmente de grande dorsal, tentando com um elástico, com um crossover, por exemplo, na academia, fazer gestos da natação de puxada. Se você conseguir deitar em cima de um banco, botar um elástico na sua frente e você fazer a puxada com o elástico na posição horizontal, vai te ajudar. O ato da perna de empurrar um elástico como se estivesse batendo na perna da água também vai te ajudar, tá? Então você prende o elástico no chão, prende no seu calcanhar e faz a simulação da pernada, também pode te ajudar, tá? O próprio treino de barra de impulsão é um treino importante para a grande dorsal que vai te ajudar também na água, tá? Mas você não vai conseguir transferir 100% da força treinada fora da água para o teu desempenho dentro da água. Então você vai precisar se organizar para conseguir uma piscina para treinar. Treine em piscinas de 25 metros, onde você vai ter que ir fazer a virada e retornar para contabilizar os 50 metros. Tá? Essa virada ela vai aos poucos melhorando, tá? Não é algo tão normal para a gente, porque a gente não está acostumado a ter que nadar, desacelerar e bater na borda e voltar, ok? Você pode fazer uma virada, como a maioria dos nadadores fazem, que é fazer aquele giro embaixo d'água, ou chegando mesmo natural, você encosta a mão e volta. O importante é que nesse momento da virada, no dia da prova da natação, você não pode encostar o pé no chão nesse momento, muito menos se apoiar e respirar. Então você precisa treinar essa virada sem que você encoste o pé no chão, sem que você se apoie na borda, descansando, tá? Voltando então, pontuação. Para você começar a ter o teu desempenho contabilizado e pontuado, você tem que nadar abaixo de 54 segundos. Na verdade, abaixo de 56, desculpa. Entre 56 e 54, conta 2 pontos. Você nadou abaixo de 50 segundos, no caso do masculino, você tem a pontuação máxima. No caso do feminino, você precisa nadar abaixo de 64 segundos para ter a pontuação mínima. E caso você nade abaixo de 58 segundos, você tem a pontuação máxima. Tá? Então treine para você alcançar essa pontuação. Não é um tempo tão simples assim de ser feito. Principalmente que a maioria das pessoas não sabem nadar. Principalmente que não é uma prática de atividade física tão comum a grande parte das pessoas. Então treine a natação, caso com muita atenção, principalmente se você nunca nadou, tá bom? Isso pode comprometer no teu dia. Você tem que fazer no mínimo a pontuação mínima ali, tá? Teste de corrida.
Teste de corrida, que é o último teste, né, do teste de aptidão. Então você já passou pelo teste de barra, você já passou pelo teste de impulsão e você já passou pelo teste de natação. Você vai correr 12 minutos. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, a gente vai falar sobre planejar, se preparar para o dia do TAF, tá? A primeira coisa que eu preciso te dizer é importante que durante essa preparação você treine alguns dias na mesma organização do dia do TAF, fazendo impulsão, depois fazendo a barra fixa, depois fazendo a impulsão horizontal, depois fazendo a natação e depois correndo. É importante que você consiga fazer essa rotina, por quê? Porque a corrida ela vai ser impactada pela fadiga produzida, né? Pela fadiga produzida no teste de barra, pela fadiga produzida no teste de impulsão e pela fadiga produzida no teste de natação, tá? Então, se você só treinar sempre descansado, treinar a corrida sempre descansado, você pode ter alguma diferença do tempo ali que você está acompanhando, a evolução do seu tempo no teste de 12 minutos, quando você for executar o dia do TAF, tá bom? Então, a gente vai falar sobre avaliação e é importante que você avalie também nesse contexto. O teste de corrida de 12 minutos parece simples, tá? Mas, caso você queira dar o seu máximo, caso você queira não, você deve dar o seu máximo, né? Mas dando o seu máximo, 12 minutos, tem uma elevada exigência aeróbica, exige do teu coração, da tua resposta cardiovascular, exige do seu corpo consumir oxigênio do ar e levar até a célula para produzir energia durante um longo tempo, porque é essa energia que vai fazer a sua perna se movimentar. Então, você precisa treinar até para mais desse tempo que vai ser executado no teste. A gente vai conversar melhor sobre isso. Então, durante o dia do teste de 12 minutos, tá? Você pode realizar esse teste se deslocando ou com qualquer ritmo, tá? Ou correndo ou caminhando. Você decide como você vai executar o teste de corrida de 12 minutos. O importante é que você percorra a maior distância possível durante esse tempo, que é o que vai te colocar na escala de pontuação. Você pode parar e depois prosseguir, mas onde você parar e depois prosseguir, tem que ser, vamos supor, estou correndo, eu parei naquele ponto e dali eu vou para frente, ok? Eu não posso retroceder. Então, o importante é que você faça o teste com ritmo. Se você ficar tendo paradas para recuperar ou variando muito a intensidade, pode ser que você não faça um bom teste, não alcance a distância ideal. O início e o término do teste eles são indicados ao comando da banca examinadora, emitida por sinal sonoro, e após o final do teste, o candidato permanece parado ou se deslocando em sentido perpendicular. Ou seja, você está correndo aqui nessa direção, deu o final, você parou aqui, ó, esse foi o ponto aqui onde eu marquei na tela que eu parei. Eu só posso me deslocar nessa linha aqui, para o lado, tá? Eu não posso ir nem para frente, nem para trás ao final do teste, porque eles vão vir e vão contabilizar a distância onde eu parei para verificar qual foi a distância que eu percorri durante o teste. Então, isso pode ser um critério eliminatório caso você não cumpra, tá? Então, você só pode abandonar a pista após ser liberado pela banca. Bom, cada candidato tem apenas uma tentativa para realizar o teste, diferente de todos os outros testes, você pode fazer mais de uma vez. Você pode fazer a segunda tentativa, esse não. Uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora é critério eliminatório, tá? Deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista após finalizados os 12 minutos é também critério eliminatório, sem ter sido liberado pela banca, né? Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física, tá bom? Então, você durante esse teste precisa no mínimo de fazer 2.000 metros, no mínimo que você precisa fazer, tá? Para contabilizar 2 pontos, no caso do masculino. E você fazendo ali 2.600 vai te ajudar a contabilizar a pontuação máxima de 5 pontos. Então, você precisa fazer no mínimo 2.000 metros em 12 minutos. No caso do feminino, você precisa fazer no mínimo 1.600 metros para a pontuação mínima
e a pontuação máxima é 2.200 nesse teste.